Estamos ao vivo, e aí galera? Beleza? Bora, Bill. O cara tava me zoando. Esse cabelo tá cada dia mais bonito. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Deixa o meu cabelo. E aí, E aí? Bides? Boa tarde, e aí, tudo bom, E aí, Ladeira? Bides? Beleza, Ladeira? Beleza, Vintes? Só tá zoando meu cabelo aqui, Bides. Pois é, eu também ia zoar. Hoje tá Isso meio é porque eles descabelado não demais. sabem do seu corte de cabelo. Cara, vou cortar o meu hoje. Tá uma Não, não, o vergonha corte isso de aqui. cabelo do Bides hoje tá legal, mas aquele dia lá diz aí, Gui. Tava, tava o Michel Temer. Cara, essa história é boa. Eu cheguei lá pra gravar o nosso podcast com o cabelo cortadão lá, o pessoal me zoou pra cacete. Ele Ele cortou o cabelo e botou um gelzinho pra trás, mas 100% pra trás, tipo aqueles cara mafioso dos anos 60. Ele, Eu falei, meu irmão, você sabe, chamaram o Michel Temer pro podcast aqui, não é você possível. sabe por que ele cortou o cabelo nesse lugar aí, cara? É porque tá tendo uma Ah, promoção. ah. E você cortava o cabelo, você ganhava um boné de brinde. Eu não posso zoar com o meu cabelo, mas o meu cabelo vocês ficam zoando, cara. Mas ele é charmoso, viu? Sério mesmo. Você olha aqui, cara, Um fica. charme, É. realmente. É. Vamos lá, vamos Ô, deixar de conversa vamos, fiada e vamos falar de TechPix. TechPix. Ó, eu vou fazer uma live super sincera, posso? claro. Pode. Começando com a sinceridade do mundo aqui. O Gui e o Bindes são sócios. A gente, na verdade, eu e o Érico, né? A gente gostou muito da ideia do projeto. Uma boa parte do meu público tem agência ou pretende ter agência. O Gui e o Bindes têm uma mentoria que acelera o crescimento de agências e a gente entendeu que era uma oportunidade para todo mundo e a gente está incentivando, apoiando esse projeto. Então vamos lá. Qual que é o nosso objetivo? Lá é ajudar donos de agência a escalarem para R$ 100.000 por mês, fechando clientes num ticket de 3.000 por mês ou mais. Então, tá essa que é a nossa promessa aí do evento, a gente apresenta o caminho. E aí a gente tem a grande ideia por trás, que é a questão do Oceano Vermelho e Oceano Azul. Então hoje existe um Oceano Vermelho, em termos de agência, de prestador de serviço de marketing, que tem muita gente fazendo muita coisa muito parecida. Lembrando, Enquanto Gui, tem que uma... é negócios, agência de marketing que atende negócios físicos, negócios locais, negócios mais tradicionais, né? Exato. Enquanto tem uma forma de você se posicionar de uma maneira diferenciada e sair para um oceano azul, em que você consegue se diferenciar, ter menos concorrência e fechar cliente de ticket maior, não ficar numa briga por preço, porque a maior parte dos donos de agência aí, ou de prestador de serviço, acaba fechando tickets de R$ 1.000, 1.500, e é muito difícil escalar nesse ticket. Então a gente vai para uma linha de fechar ticket de pelo menos 3.000 por mês, né? 3.000, 4, 5.000 por mês, 7.000 por cliente, né? Então, Exato. cara, qual que Exato. são os fundamentos para que você consiga se posicionar em um nicho? Quais são os fundamentos para que você consiga vender o serviço de mais de R$ 3.000? Quais são os fundamentos para que você consiga reter essas pessoas? Quais são os fundamentos para você conseguir dar resultado? Quais são os fundamentos para você conseguir ter uma margem de lucro alta? Como você contrata pessoas para te ajudar nesse processo sem ter que aumentar significativamente o seu custo fixo? Mas a gente pensou em fazer um papo hoje sobre outra coisa que todo mundo aqui pode ter mais valor. Que, por exemplo, se você não tem agência, né? Como encontrar ou como saber se a agência que você está querendo contratar é boa? Seria isso, galera? Ou não era isso? Não, eu estava pensando em falar de como contratar bons profissionais. Boa, como contratar. É, Tipo, Sim, equipe, mais questão de equipe, terceirizados. ah, é. Então, beleza, não é só. Tipo, como Porque contratar esse um tema que você gestor de falou, a gente já tráfego fez bom. uma live nesse tema aí que você falou. Ah, é A que gente eu fez uma confundi. outra Mas vez. é como ser um bom profissional. Tipo, você é um bom profissional de. Como Vou contratar. contratar um bom gestor de tráfego, vou É, contratar um bom copywriter. Tipo isso? depois, exatamente. isso, exatamente. Sabe como é que você contrata um bom copywriter? Como? Fala mais. Você pergunta se ele fez light copy. Já aumenta as Boa, chances com Boa, certeza. significativas dele ser bom copy. Com boa. certeza. Não, isso aí, cara, pegar a gente que fez algum curso, fez mentoria, são grupos que realmente você consegue encontrar bastante profissional, né? Qualidade. Então, foi.
serve de copy, fez lá de copy, meu amigo. Aí, esse cara é bom. Então, Mas, bom, mas fala aí, como é que. Vamos pegar gestor de tráfego. Como é que você avalia? Como é que é um protocolo para contratar um gestor de tráfego? Cara, vamos lá. Tem plataformas que a gente usa que você pode primeiro encontrar essas pessoas. Eu acho que é o primeiro passo ali, é você saber onde encontrar essas pessoas. Então, a gente indica várias aí. Tem, por exemplo, Contrate um Subido lá do Sobral, tem o Novo Mercado lá do Ícaro, tem o Orkana, tem freelancer.com, tem várias plataformas, né? Nessas plataformas, geralmente, a maioria delas, pelo menos, tem aquela avaliação, tipo a avaliação do Google, sabe, Ladeira? Uhum. Então, você consegue ver se a pessoa já tem um histórico ali, né? Eu sempre gosto, assim, quando eu vou contratar qualquer pessoa, qualquer serviço, eu sempre gosto de pegar referência. Eu acho que a melhor coisa do que você escutar a pessoa ali que está te vendendo o serviço é você perguntar para quem já teve, teve o serviço dela prestado, né? Já contratou ela. Então, a gente usa muito essas plataformas, plataformas são uma ótima forma de encontrar profissionais muito, muito bons. Inclusive, uma coisa, tem um mentorado nosso aqui que estava dando uma dica que eu achei super interessante, que eu acho que é legal compartilhar. Muitos profissionais muito bons, às vezes, estão no interior do país. A nossa equipe aqui hoje, Ladeira, ela é do interior de Pernambuco. E aí ele estava comparando os profissionais que estão em grandes capitais, tipo São Paulo, e comparando com os profissionais que às vezes estão em cidades menores, que têm um custo de vida menor, e que são ótimos custo-benefício para a gente, como agência. Então, uma outra coisa que pode ser olhada também na hora de contratar a pessoa é se ela mora numa cidade menor que tem um custo de vida menor, ou seja, provavelmente ela vai te custar menos também. E além disso, uma outra sacada que esse mentorado deu pra gente foi o seguinte, olha que interessante. Ver se o perfil dessa pessoa é um perfil aberto, que está se posicionando como um gestor de tráfego que quer ser o Sobral, ou se às vezes ele tem um perfil fechado, enfim. Porque se ele tem um perfil mais focado em vender serviços, muitas vezes ele é um profissional mais caro. Faz sentido isso ou não? Tipo, eu sou influenciador, eu vou vender o meu serviço. Tipo, influenciador é o seguinte, imagina que eu sou um gestor de tráfego que tenho muita audiência, que crio conteúdo, tenho um Exato. canal no YouTube, me comunico bem, tenho, sei lá, 100 mil seguidores. Provavelmente, esse cara custa mais caro. Exato. E a minha pergunta é, será que ele é melhor? Eu vou falar para vocês, o nosso time aqui de gestão de tráfego tem o perfil totalmente low profile, né? Eles são pessoas que não se expõem na internet. Eles são do interior e eles são, cara, excelentes, incríveis, assim, são um timaço. Então, tem muita gente boa aí que às vezes não se expõe, às vezes a pessoa mesma não sabe se vender, não sabe se posicionar, não sabe criar conteúdo, mas ela é tecnicamente muito boa. Inclusive, vou deixar até uma parada subentendida para vocês aí. Para quem está contratando, igual o Bint está falando, né? Ele está contratando para a agência dele, ele prefere contratar essa pessoa que não sabe se vender, né? Ele contrata mais barato. Mas, para você aí que não sabe se vender, cara, você quer se vender mais caro, que não tem nada de errado, inclusive eu acho que você tem que fazer isso. Criar conteúdo é bom. Então, para o meu público aqui, às vezes, cara, se você quer ser você fica. Olha o que o Vintes acabou de falar. Não sei quem percebeu a mensagem por trás da dele, mas eu percebi. Cara, quem tem audiência, quem tem conteúdo, quem resolve problema, se vende mais e mais caro. E aí vem uma questão, Ladeira. Ou você sabe se vender, ou você vai ser vendido por alguém, ou seja, você vai trabalhar para alguém que sabe te vender. No final das contas é isso. Entendi. Eu acho que é uma, é uma coisa para você que está querendo contratar. E aí tem gente que fala, mas é o capitalismo malvado. As empresas elas precisam contratar visando o lucro da empresa, né? E é lógico que eu acho que a gente, como empresário e tal, a gente também não deve explorar errado a mão de obra dos outros. Eu acho que se a pessoa está te dando resultado, ela é boa, é uma super equipe, você tem que valorizar ela, senão ela vai embora também, Sim. né? Então
É uma Mas questão eu não acho que que... a gente não tem que sacrificar as pessoas e explorar, não é nada disso. Que nem eu falei, por exemplo, se a Exatamente. pessoa tem um custo de vida menor, às vezes numa cidade de interior, ela pode Para ser, às ela sai vezes, até a gente pode mais... pagar menos, para ela é bom, né? Isso. É igual a galera faz aqui, né? Tem muita gente que contrata brasileiro pagando em dólar e ainda assim sai mais Exatamente. barato para a empresa É a lá, mesma né? lógica. É a mesma Então é a lógica. mesma lógica, exatamente. E o próprio trabalho remoto também permite isso, né? Porque hoje você não precisa ficar preso mais às pessoas que estão ali na sua cidade, que você fica mais limitado. Uhum. Não, e o Então, trabalho remoto também diminui custo, né? Porque eu tenho custo de diminui custo, deslocamento, né? refeição Você e tudo. pode contratar de qualquer lugar, então amplia muito a quantidade de pessoas que você pode ter Uma como dúvida prestador de serviço, né? que eu tenho real, né? Como é que vocês fazem na contratação de agência? Normalmente, esse gestor de tráfego, ele trabalha full time com vocês ou eles têm outros projetos paralelos? Ou Cara, boa vocês não se incomodam pergunta. com isso? Cara, Hã? a gente indica aqui, porque na verdade tem três formas de contratar. Tem CLT, em que o cara fica full time lá dentro da agência. Ele pode ser um PJ full time dentro da agência, em vez de CLT, tem gente que contrata PJ, e aí eu não vou entrar aqui nos prós e contras disso. E tem também o modelo que a gente gosta muito, que é o modelo em que a gente contrata os terceirizados. O que são esses terceirizados? É um PJ, mas que ele tem outros clientes, eles têm outros projetos. Então, na verdade, por que a gente prefere fazer assim, né? Porque, cara, esse cara, ele consegue te atender muitas vezes muito bem, porque às vezes ele é um cara mais sênior, que você não conseguiria contratar full time na sua agência, e você paga para ele por projeto, por cliente. Infoproduto faz muito isso, né? E a gente tem feito isso aqui na agência, tem ensinado a fazer isso também, lá dele. Dessa forma você tem um custo por cliente. Ou seja, se você tem cliente, você vai lá e contrata esse cara, ele trabalha naquele cliente. Se você não tem cliente, você não tem aquele custo fixo. Não, e é muito melhor porque você está realmente contratando uma empresa. Então, quando você contrata um funcionário CLT, tem, Tem riscos. obviamente, aquela relação CLT. Se Sim, você contrata PJ, tem até um risco trabalhista que eu particularmente não gosto. O nosso aqui, quem a gente contrata, é CLT 100% e o que for PJ é porque eu contratei uma empresa, não é um funcionário que eu PJizei para fugir de imposto. A gente aqui faz tudo 100% certinho. Mas quando eu contrato uma empresa para me dar uma consultoria, eu estou contratando um empresário. Normalmente esse cara, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque às vezes ele também tem os funcionários dele, ele tem, então literalmente você está contratando uma empresa para prestar um serviço para você, né? Só que você exatamente. sabe cobrar ele e sabe unir as peças, que eu acho que é o segredo desse modelo de vocês, né? Então você é o cara que consegue contratar o gestor de tráfego, que consegue contratar o copywriter, que consegue contratar o Juntar. designer, consegue contratar o editor de vídeo e faz essa engrenagem rodar de acordo com um objetivo muito específico, né? Então, acho que é muito E Exatamente. legal. também E tem que você, considerar o momento do negócio, né? Porque, por exemplo, quanto menor você tá, em termos de faturamento, tamanho do teu negócio, você não tem condição de assumir um custo fixo mensal ali muito alto. Não dá para não você tem sair caixa. contratando, vou contratar 5 pessoas aqui, e full time, você paga lá 3, 4, 5 mil reais por mês para pessoa. Não tem como. E ainda mais que quando você quer contratar alguém mais técnico, essa pessoa vai ser mais cara, né? Então, quanto menor você tá, mais vantajoso é você terceirizar, porque você diminui o teu risco, diminui o teu custo fixo, você contrata só mediante aquilo que você precisa. Então, no caso de agência, a gente fala, ó, contrata e paga por cliente. Ó que doido, ó. Olha só isso aqui, Ladeira. As pessoas pensam que para ter equipe, precisa ter dinheiro para investir em equipe, certo? Pô, precisa ter uma grana em caixa aqui para poder contratar. Só O que quando próprio você cliente paga, né? terceiriza, quando você terceiriza pagando por cliente, você só vai ter aquela despesa em função do faturamento do cliente. Então, digamos lá Fora, que você está pagando, perdão, pode falar. digamos lá que você está pagando, você fechou com um fornecedor terceirizado, você vai pagar R$ 400 por cliente que ele atender para você. E você está fechando um cliente de R$ 4.000. Você vai ter aquela despesa com a quantidade de clientes que você tem. Você vai receber o dinheiro do cliente e você paga com o seu dinheiro. Então você não precisa ter o dinheiro tirado do teu bolso, né? Então você pode construir uma Não, equipe com profissionais muito bons sem precisar tirar dinheiro do teu caixa. não, fora outros custos também que acho que a galera não bota na conta, mas eu vou botar para vocês aqui, não sei se vocês já pararam para pensar, mas na minha época que eu tinha agência, eu tinha a folha e a gente às vezes sempre ficava sendo pego de surpresa com duas ocasiões.
13º, daqui a pouco vem, cara, e vem uma paulada. E a outra ocasião é demissão. Alguém pede demissão, ou você tem que demitir alguém. Então você está criando um passivo trabalhista. No meu lá, na época da empresa, era de 300, 400 mil reais. Eu não conseguia nem fechar se eu quisesse. Se eu tivesse que demitir alguém, caraca, vou ter que pagar 20 mil agora, de encargos, não sei o quê. Então, para quem está começando uma empresa, evitar criar um passivo trabalhista É, é fundamental. interessante. E a outra coisa são os custos operacionais disso. A gente, quando contrata aqui, mesmo para quem é CLT remoto, tem gente que mora fora de Brasília, a gente tem que comprar o computador para a pessoa, a gente tem que, se for no físico aqui nosso, é computador, mesa, espaço físico. Então você vai ficando inchado, inflado, depois você fala, cara, não sei por que eu cresci tanto e meu lucro está menor. É por causa disso. Exatamente. Então, hoje, é porque a minha empresa tem outro modelo de trabalho que ela é mais de produto, né? Não é tanto de serviço. Mas quando eu vou contratando alguém e eu vou fazer o meu fluxo de caixa, eu boto o salário da pessoa e eu provisiono 13º e demissão. Então, tipo as caixinhas da Nubank. Então, por exemplo, todo mês eu vou lá, pago o salário da pessoa e tem uma caixinha do meu funcionário aqui que chama João. Eu vou pagar o salário dela lá, que é 5 mil reais, mas eu já boto mais um provisionamento ali para demissão dele, se um dia ele for demitido, eu tiver que tirar ele da empresa, ou ele tiver que sair por qualquer motivo, e também boto a caixinha do 13º. Então, se você for ver, olha como vai saindo cada vez mais caro quando você cresce desenfreadamente sem estratégia, né? E cada vez mais arriscado. Essa de vocês eu acho muito inteligente. E para pessoas extremamente estratégicas que realmente por exemplo, um diretor de uma empresa, um coordenador, um gestor, aí você deixa ele full time dentro da Sim. empresa mesmo. Às vezes você é essa pessoa, né? É. Cara, então a gente entende que esse modelo aí, para quem tem agência, é muito interessante, porque você não precisa sufocar o caixa, não precisa ter o passivo trabalhista. Tem a questão de férias também na ladeira. Então, por exemplo, quando você contrata uma pessoa dessa, é uma empresa que está te prestando serviço 12 meses por ano. Se você contrata uma pessoa CLT, para quem está começando, tem só uma pessoa no time, se essa pessoa sair de férias, ferrou. Eu pensei numa analogia para vocês aqui, não sei se vocês concordam, mas eu acho que, de repente, do modelo de vocês, ela parece que é um marketplace de agências, cara. Que é tipo assim, você sabe pegar o cliente, você sabe vender para esse cliente bem vendido, você sabe se envelopar de uma maneira muito boa, você descobre um monte de profissional que sabe executar os trabalhos, você organiza isso e você faz a ponte. É como se fosse assim, o Uber. Cara, o Uber, ele sabe quem quer ir de um lugar para o outro, ele sabe quem é o motorista e ele sabe conectar os dois e botar o cara mais perto, né? Um mais perto do outro para que chegue o mais rápido possível. É isso Então, no aí. final das contas, a sua maior habilidade é a de se envelopar de uma maneira diferente, atrair o cliente, fechar o cliente e se assegurar de que o cliente vai ter o resultado esperado, que nem o Uber. Ele se assegura de que quando eu pego um Uber, esse cara vai chegar rápido perto de mim, eu vou chegar no local que eu quero com segurança e conforto. Só que tem outros elementos. Eu acho que isso aí é um dos elementos, né, que é a parte de estruturação de equipe, né? Porque para você conseguir fazer esse modelo, você precisa cobrar mais caro do cliente, ou seja, cobrar um ticket alto para poder a conta fechar. Então, tem questões também de venda, como que você vai se posicionar, como que você vai vender. Aqui a gente defende, né, Ladeira, que o posicionamento da agência tem que ser ultra nichado para poder ela conseguir cobrar um ticket mais alto. Então, tem outros elementos também para poder esse modelo fechar, né, a conta. Não, esses elementos que eu falei na analogia do Uber, o Uber também, ele tem que se envelopar diferente, Sim, né? sim. Mas tipo, é o Uber É Black, então é só para um tipo de público, é o Uber X, é para outro, é o Uber Comfort, é para outro. Então ele é o Uber, aquele que é só para entrega lá, o Flash, é Sim. para outro. Então ele envelopa, ele reduz custos trabalhistas e ele cobra mais caro também, porque não, Leandro, o Uber cobra mais barato do que táxi. Mas é, a eficiência dele não está no preço, né? Ele está na diminuição de custos. Não tem custo trabalhista para o Uber, né? Como teria para qualquer Ah, outro tipo de empresa, né? E tal. E É. o táxi é quase que um empreendedor, né? Um modelo cooperativo.
O que eu entendo que É, vocês fazem muito bem é, cara, o envelope. E dentro desse envelopar tá esse lance do nichar. E aí sim. tem, por isso que chama ultra, né? Às vezes é ultra nichado. Ah, beleza, eu tenho uma agência que é para profissionais de saúde. Você pode, olha só como é que você pode nichar. Cara, eu tenho uma agência que é de geração de lead para profissional de saúde. Cara, não é nem uma É agência, mais ainda, é né? só lead, ou não, só venda, ou só agendamento, sei lá. Você pode escolher o É, que você quer. e saúde, na verdade, até é amplo demais, a gente entende, porque você vê, você tem de saúde, você tem médico, clínica médica, tem farmácia, Hospital, hospital, tem muita coisa. academia, É, até Você, só de dá pra falar que é saúde, fisioterapia. né? É. tem tudo. Uma dúvida, Mas, Então, você recomenda nichar até que ponto? Tipo, eu vou pegar só de dentista. Não, eu quero pegar de dentista especializado em ortodontia. Ou não, dentista especializado em implante. cara, Tipo, o quão você recomenda nichar ou não? dá para fazer das duas formas. A gente tem aqui alguns mentorados que são nichados, inclusive na especialidade, tanto de odonto quanto de medicina. Mas eu entendo que hoje não é necessário tanto nichar além da, por exemplo, se é clínica médica, basta ser clínica médica. Você pode ter a definição melhor ali de qual perfil de cliente que você vai prospectar. Se às vezes é uma clínica médica mais focada em, sei lá, dermato, não tem problema, mas você não precisa se posicionar tão assim, sabe? Tão nichado assim. por exemplo, a gente é do nicho de restaurantes, né? Nossa agência. E a gente atende o sushi, a churrascaria, Pizzaria. Mas é porque vocês pizzaria, entendeu? A fecharam gente também, ó, não, é não diminui. restaurante acima de tantos de faturamento, né? Pelo que eu entendi. Exato. Mas esse É, aí é a definição do perfil de cliente ideal que Aham, você busca, entendeu? Tá mais no perfil de cliente que a gente busca para poder fechar um ticket mais alto. entendi. Mas em termos da especialidade do restaurante, digamos assim, a gente Ó, não atende você só viu uma que especialidade teve de uma restaurante. menina que ela falou, eu pensei em fazer uma agência de marketing político. A Ela gente tem já tá nichado, não precisa ser, mentorado, eu quero só já tá para nichado. vereador. Já tá Não, nichado. já tá Aí nichado. o Então que acho que ela é tem que isso. fazer? Não pode ser o mercado todo, por exemplo, mercado de alimentação. Cara, é muito amplo. A alimentação pode ser o e-commerce de comida congelada Uhum, o hortifruti. É totalmente boa. diferente. Mas, mas Então, você, voltando pro time, pra gente não sair e mudar vamos de lá. assunto para nicho, né? Qual que é uma equipe mínimo ideal para o cara que está querendo abrir a primeira agência? Tipo, você tem que contratar um gestor de projeto, um copywriter, um gestor de tráfego, um social media e um editor de vídeo? Ou não? Dois caras. Qual que é a mídia? Eu não estou falando do mundo ideal. Eu estou falando o mundo ideal para o cara que está no começo. A gente podia até falar as etapas, né, cara? Até tantos clientes você só precisa disso, mais tantos disso aqui, mais tanto disso. Tem que ter um cara só de atendimento também. Quem faz o atendimento é só o dono da agência mesmo. Qual que é a equipe que você recomenda? Gui, quer falar? Eu Não, falo. fala como você começou, Bindes, no teu caso. Pois é, cara, eu vou contar a história aqui, vamos lá. Porque assim, Ladeira, depende muito do nicho, porque cada nicho tem um tipo de demanda, tá? Então Uhum. tem nichos que vão precisar, por exemplo, de blog e outros não. Restaurante, por exemplo, eu não preciso de landing page, alguns outros nichos vão precisar de landing page, então depende muito do nicho, tá? Mas vamos lá, como é que eu comecei? Eu comecei sozinho, então eu era uma urgência e fui até 8 clientes, foi o meu limite, né? Porque quem é urgência tem um limite ali de capacidade. E o limite é a própria pessoa, né? Então, se ela quiser expandir, teve até uma pessoa que mandou aqui uma pergunta dizendo que é urgência. Se ela quiser realmente escalar, ela precisa ter equipe, que é o que a gente está falando aqui agora. Então, não é possível a pessoa escalar sozinha. Tipo assim, ela tem uma limitação. Aí, o que eu fiz, tá? Vou contar aqui o que eu fiz na minha empresa, na nossa agência de marketing para restaurantes, que é a Supersal. Nossa primeira contratação foi uma CS, ou seja, Mas é uma pessoa de desculpa te atendimento. interromper, Bindes. Desculpa te interromper. É que você falou sozinho, mas em termos de pessoas full-time. Com você não tinha ninguém, nenhuma Sim, pessoa full-time. Mas você terceirizou já verdade. desde o início, não foi? Então, eu tinha, na verdade, uma equipe terceirizada, que foi esse modelo que a gente estava falando aqui mais cedo. Eu tinha gestores de tráfego terceirizados, eu tinha designer Não, terceirizados. não, mas qual que é esse time inicial ideal? Vou te dizer o meu aqui, só para você ter uma ideia de como é que a gente funciona a nossa empresa hoje, né? Quando a gente vai lançar um produto novo, a gente pega um squad, a gente chama por squad, é como se fosse uma agência para cada projeto. O nosso squad ideal tem um gestor de projeto, que é o cara que vai se assegurar de que as coisas vão acontecer nas datas certas e com os indicadores certos, com as metas certas, tal.
a gente tem sempre um designer, um editor de vídeo, um copywriter e um gestor de tráfego. Então, com 4 pessoas, essas 4, eu garanto que eu consigo ter resultado. A gente aqui não gosta muito de social media para o projeto e tal, porque a gente acredita que o próprio copywriter é o nosso social media, sacou? Se ele se juntar, o que eu acredito? Se eu junto um social media, um designer e um editor de vídeo, perdão, se eu junto um copywriter, um designer e um editor de vídeo, eu já tenho o suficiente para publicar o que eu quiser na rede social com muito resultado, entendeu? Sim. Qual que é o Sim, seu é aquilo que eu te falei. green time para alguém? Sabe, vou lançar uma... E quantas pessoas, perdão, quantos clientes esse time atende? Tipo, esse time que tem um gestor de tráfego, um gestor de projeto, um copywriter e um designer, ele consegue atender até quantos clientes? Tá. Eu vou te falar como é que era lá quando eu comecei, eu vou te falar como é que é hoje, tá? Então lá atrás a gente fazia social media, hoje a gente não faz mais. A gente começou cobrando um ticket de... Meu primeiro cliente foi um ticket de 6 mil reais. Então eu tinha na época um gestor de tráfego, uma CS, que é atendimento, né? Traduzindo aqui é um atendimento, um designer e um social media. Então gestor de tráfego, social media, designer e atendimento. Então um time Tudo de 4 frio, pessoas. ninguém contratado. O CS, antes eu fazia parte de CS, depois que eu comecei a crescer e aí eu comecei a contratar, que foi quando eu tinha 8 clientes, foi quando eu tive a primeira CS de fato, contratada. Até então era eu, Gêncio. Mas Então, eu antes tinha de uma ter 8 equipe clientes, você tinha terceirizada. um gestor de tráfego, um social media Terceirizados. Cara, Terceirizados. e basicamente um ele fazia designer. alguns posts, eu vou resumir aqui de maneira simplória. Mas ele, cara, é muito inteligente isso. Ele foi lá, conhecia o cliente, era bom de venda, sabia vender para o cliente, sabia abordar o cliente, vendia, ele não entregava tudo, mas ele sabia como coordenar o time, não contratava ninguém como funcionário, Exatamente. mas terceirizava a execução toda. Só para eu entender uma ideia, esse time te custava quanto por mês? Você falou que Cara, ganhava eu vou te dar 6, uma você ideia. Por pagava exemplo, quanto? o meu cliente de 6 mil reais, eu devia ter de custo de equipe por volta de mais ou menos uns 1.500 reais. Mais ou menos Porque você isso. podia usar ele para fazer outros clientes, né? Não, então, mas aí como eu pagava por cliente, entendeu? Nesse caso aí, na terceirização, a gente paga por esses terceirizados por cliente. Então, se eu tivesse outro cliente me pagando mais 6 mil reais, eu teria que pagar mais um valor para cada um desses profissionais. Então, desses 1.500, você pagava quanto para o gestor de tráfego, por exemplo? Por volta de uns 500 reais. Então, você chegava lá e falava para o gestor de tráfego, ó, você vai operacionalizar essas campanhas aqui, eu te pago então por mês, e ele topava. Exatamente. E Aí aí, o social media, só que ele na não época era... trabalhava só com você, porque senão vai achar, pô, o gestor de tráfego não É, ganha nada. Não é isso, galera. não, não. Esse Ele tinha gestor de lá, vamos tráfego supor que devia ele tenha lá usar os uma 10. hora por semana. Ele às vezes tem lá 10 clientes dele, que ele cobra às vezes 1.000 reais de um, 500 do outro, 800 de outro. Aí ele tem lá a renda dele lá de uns 5, 6, 7 mil. E tá tudo bem. E quanto trabalho você tinha no dia a dia para ficar conversando com esse cara toda hora? Era você? Era um gerente? Como é que era? Então, Tipo, até 8 clientes eu fazia essa gestão sozinho, mas era bem tranquilo. E aí, a partir de 8 clientes, eu contratei uma pessoa para fazer isso para mim, que é a Mari, que inclusive hoje, ela que toca a operação, né, no dia a dia, ela virou a nossa conheci. sócia. Aí ela hoje tem um time, né, embaixo dela que toca. Mas esse time, só para você entender, então eu fazia toda essa gestão ali entre o terceirizado e o cliente, e a partir do momento que eu passei a ter volume de cliente suficiente para contratar uma pessoa, eu contratei. Porque antes, se eu contratasse, foi aquilo que a gente falou mais cedo, se eu contratasse uma pessoa de atendimento, eu ia ter uma folha de pagamento maior do que eu tinha de cliente ali. Então, assim, a minha agência ia ficar com caixa comprometido. Entendi. E no ápice desse crescimento, até você ficar sozinho, você tinha um lucro de quanto, mais ou menos? Você Cara, tinha lá seus com 8 oito, ó, clientes? com 8 clientes, eu devia estar faturando ali uns, se eu não me engano, deixa eu fazer um cálculo aqui, vamos lá. Eu acho que eu devia estar faturando já uns quase 50 mil. Eu devia ter de lucro nessa época, cara, por volta aí de uns 35, 40 mil. E aí, Ladeira, eu fui de sozinho, eu fui até 8 clientes. Depois, com um time de 3 pessoas, eu, a Mari mais 2, a gente bateu 150 mil de faturamento. É surreal, Então, né? Trabalhando de casa,
sem muitos passivos trabalhistas, com uma alta margem. O que que eu leio disso aqui, tá? Cara, se você tem inteligência de modelo de negócio e sabe se vender, isso é Exatamente. É muito gratificante, exatamente isso. porque eu tive agência sem essa inteligência toda, cara. O meu recorde de faturamento era tipo 60 mil, só que não sobrava para mim nem 5. Exatamente isso. É o que a gente mostra aqui, né, Ladeira? É modelo de negócio, porque as pessoas hoje, o que acontece? O gestor de tráfego, ele ensina a ser gestor, ele aprende a ser gestor de tráfego. O social media, ele é um bom técnico, um bom social media. Só que ele não aprende a ter agência, ele não aprende a estruturar, a ter muito cliente, a ter processos, a ter equipe. Ele não aprende a ser empresário. Então, a gente defende muito que se o cara quiser crescer e deixar de ser um profissional ali limitado no sentido de crescimento, ele tem que ter uma agência, ele tem que ter equipe, ele tem que ter time, que é o que a gente está falando muito aqui de time, né? Uhum. Senão ele não consegue E outra coisa também, crescer. né? Outra coisa é o momento que a gente tá do mercado, né, Lodeira? A gente começou meio que na mesma época. Eu acho que você talvez começou um pouco antes. Comecei no final de 2013, começo de 2014 a empreender com marketing digital. Você começou que ano? 2013. 2013, né? Começou um Mas a pouquinho agência antes que eu. eu tinha antes, desde 2008, sei lá. Tá, mas vamos lá. Cara, antigamente, velho, você não contratava um gestor de tráfego, era muito difícil você achar um gestor de tráfego. Você achar alguém que soubesse fazer um bom design para social media ou fazer social media. Hoje em dia, cara, tem muita gente no mercado, bons profissionais. Claro que tem muita gente que não é bom também, né? Cresce dos dois lados, tanto bom quanto os ruins. Mas, cara, hoje achar um gestor de tráfego é fácil. Eu lembro Mas é quando eu porque comecei a fazer. eu vou explicar para você, até para você que me segue aqui, que é gestor de tráfego, ou é designer, ou é profissional de marketing, uma parada que eu aprendi quando eu fui no Mastermind do Jeff Walker. Essa é foda, essa foi. Ah, Eu cheguei lá, velho, e tinha um cara que tinha vendido a empresa dele, chamava Jack, o nome do cara, por 400 milhões de dólares. Caceta. Aí eu tava sentado lá na mesinha dele e tal, com aquela cara de, irmão, esse cara é um deus, né? E aí, de repente, eu comecei a falar de YouTube com outro cara, que é um francês, que é até amigo do Érico, esqueci o nome dele agora. O cara era ah engraçado até. o Ele tem. Sebastian. Ele é. É o Hã? Sebastian? Sebastian? Não, não é o Sebastião, é outro. Ai, cara. Ele é até engraçado que ele aderia ao poliamor. Ele podia ter quantas namoradas ele quisesse e tal. O cara era uma figura, cara. Eu E falei as que namoradas dele poliamor. aderiam também ou era só Não, ele? eu não. Eu tenho mono amor mesmo. Mas, cara, o cara era Não, uma as figura. namoradas dele. Não, as namoradas só eram mono, só ele que era poli. O bicho Entendi. era um fake, o cara, praticamente. O cara era um fake. Eu ficava, falei, não é possível, bicho, tu tem que fazer um curso disso aqui lá no Brasil. Mas, né? Que é isso, velho? Mas, enfim, aí ele chegou e, e, e aí me pediu umas dicas de YouTube, eu tava lá dando pra ele. Aí veio o cara dos 400 milhões e começou a me pedir dica, pegou um caderninho e começou a anotar. Falei, bicho, rabisca tudo aí, tu não tem que aprender nada comigo, não. Tu tem que ensinar, tá de sacanagem, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, você tem que entender que o que fez eu chegar aos 400 milhões foram habilidades estratégicas. O que você está me passando aqui são questões técnicas. Perfeito. Eu não vou saber implementar isso, eu nem quero saber. Mas eu vou saber que isso existe e vou passar para o meu time fazer. Isso é ser estratégico. Olha, Então, tecnicamente, eu vou dar um exemplo, né? No Exército, a gente tem os caras técnicos. Quem que é o técnico do Exército? É o soldado. O verdade. soldado, ele não sabe muito bem por que que ele está fazendo, mas ele sabe fazer. Já viu alguém falando assim, cara, soldado tem que cumprir ordem, ele não tem que pensar. Ele pode ser contra soltar a bomba lá, ou às vezes ele nem sabe muito bem por que está soltando, mas ele tem que soltar. O cara Perfeito. do exército, ele é um soldado. Então, quando você contrata, às vezes, um gestor de tráfego, ou se você é um gestor de tráfego, ou um editor, você está sendo um soldado. E nada de errado com ser um soldado. Inclusive, todo general um dia foi soldado. Depois, você tem um cara tático, que é o sargento ali. Esse sargento, ele não vai soltar bomba, mas ele vai ficar estudando qual bomba é o melhor bomba, qual é o tipo, será que a gente vai de dia ou de noite,
qual que vai ser, o que vai acontecer depois que essa bomba... não, ele não pergunta o que vai acontecer, não. Ele só fica taticamente organizando as coisas. Normalmente esse cara é um gestor de projeto, esse cara. E aí vem o coronel. O coronel, ele fala, cara, é melhor a gente recuar aqui e parecer que a gente está desistindo, demonstrando fraqueza, para que o cara lá baixe a guarda e a gente... Então, e aí ele vai pegar esse plano, vai passar para o cara do técnico e do tático. Por que eu estou falando isso? O segredo desses caras aqui é fazer você desenvolver as habilidades estratégicas e contratar bons soldados, ou seja, encontre bons técnicos. Se você hoje é um soldado, um técnico, eu estou te dando a oportunidade de, cara, você pode virar coronel desse negócio. Você pode desenvolver habilidades técnicas e táticas, habilidades táticas e estratégicas. E se você hoje é um bom técnico, você vai inclusive saber coordenar melhor. Às vezes você não é tão bom técnico, mas não precisa. Eventualmente ajuda, mas às vezes nem ajuda tanto. Mas se você já viveu isso, pode ser que você fique melhor. Então entender o que enriquece é estratégico, cara. Que é o que você fez, um cara muito estratégico. O que trouxe o gestor de tráfego até aqui, às vezes ele está faturando 5, 10, 15 mil, não vai ser o que vai levar ele para 50, 80, 100 mil, não tem jeito. São outras habilidades. E depende da margem e do tipo de vida também, né? Às vezes o cara tá lá e às vezes o cara tá lá e ele até fatura ali os seus 10 mil, 15 mil por mês, mas até tem um lucro bom, mas ele tá sozinho ali, subindo campanha, né? Não, ele tá completamente sem vida. Toda hora um cliente ligando, apagando muito incêndio, trabalha todo dia de noite. Assim, não que a vida é fácil depois que você fica, né? Sempre você vai ter que trabalhar, mas eu acho que você sai desse modelo que você não pode nem ficar gripado. Esse é o grande problema de quem tá limitado ali de como urgência, né? Se você fica doente, se você quer viajar, a agência para. A verdade é essa. Né? Você não tem quem tome conta ali para você. Você não tem um negócio, você tem um emprego, a verdade é essa. Você tem um emprego disfarçado de agência, né? De empresa. Uhum. Você tem vários chefes, né? Um só mais, né? No final das contas, todos nós, né? Temos vários chefes, mas a essência de você ser um pouco mais para mim, eu tenho um curso que chama Filosofia Ladeira, né? E uma das essências da filosofia ladeira é exatamente essa. Cara, quanto mais você subir na cadeia para estratégia, menos você trabalha e mais você ganha. Quanto mais estratégico, mais qualidade de vida. Vou te dar um exemplo. Como é que sobe ainda mais de estratégia nisso aí? Vamos imaginar que, cara, você é mais estratégico ainda. É o cara que é investidor. Ele nem precisa pensar em estratégia nenhuma. Ele vai arrumar um cara que pensa na estratégia, que executa tudo. Ele fala assim, bicho, eu só vou escolher quais dos negócios, mas ele já tem que ter dinheiro para isso, né? Então, é mais estratégico ainda. Aí esse cara que é investidor, ele trabalha mais ou menos do que o outro lá, que é o empreendedor. Trabalha ainda menos e ganha ainda mais. Entendeu? Então, qualidade de vida é estratégico. E para ter estratégia, você precisa desenvolver a habilidade de enxergar o cenário macro. E às vezes é muito difícil, porque você não. É por isso que precisa de alguém que já viu isso e já fez, né? Então, a experiência de outra pessoa para você ficar estratégico é sempre fundamental. Né? Acho que é isso. É isso, cara. A gente sempre teve muitos mentores, inclusive você, porque, cara, quem já chegou mais na frente um pouquinho, vai conseguir te orientar melhor, vai te dar o caminho, vai fazer com que você evite perda de dinheiro, de tempo, de esforço, quer dizer, fica muito mais fácil, né? E é doido ver, por exemplo, né, Ladeira, quando você começou a Ready to Go, né, o VTSD, você virou sócio, o Érico virou seu sócio, e ele te apontou vários caminhos, foi estratégico. Aí depois, olha só, você e o Érico viraram nossos sócios, então vocês dois, você e o Érico estão fazendo o papel que o Érico fez lá atrás para você. Vocês dois estão fazendo pra gente.
É. Então tem muito isso, né? Cara, eu vejo que esse mercado nosso que a gente tá, de marketing digital, tem mentoria, tem mastermind, tem... Cara, você tem que sempre considerar você tá se apoiando em mentores, em gente que já passou por aquilo que você quer fazer. Ó, Então, cara, eu posso dar uma opinião impopular aqui, que se ah, tirado do contexto vai ser, mas a Larissa, eu vou discordar respeitosamente. Empreendedorismo do Brasil é muito difícil, são muitos encargos e impostos. A parte de que tem muitos encargos e impostos, eu até concordo, né? E que é complexo e poderia ser melhor, nesse ponto eu concordo, tá, Larissa? Mas exatamente o problema é a solução. Um país que tem muito problema é um país que precisa, é um É cenário muita fértil para o empreendedorismo. oportunidade. Muita É, oportunidade. porque o problema é fertilidade, né? Então, assim, tem muitos encargos. Exatamente encontrar os muitos encargos foi o que fez que, estrategicamente, o Bindes tenha entendido um modelo de negócio operacional que é mais lucrativo, que ele consegue dar mais resultado para o cliente dele tendo uma margem maior. Então, se você Cara, é estratégico, o problema é a solução. e eu vou falar mais, viu? Se a pessoa perceber, parar para analisar, quem é funcionário paga mais imposto. Um funcionário que ganha hoje 10 mil por mês, ele tem que pagar de imposto, se eu não me engano, aí 27%, que é o imposto de renda. O empresário hoje não paga isso. Não Não, paga isso. se empreender é difícil no Brasil, cara, essa Ser frase é funcionário é filosófica. pior. Se empreender é difícil no Brasil, não empreender é muito mais difícil. Então, assim, é uma parada assim, é difícil. Nunca foi tão barato começar um negócio. Porque antigamente, você começar um negócio de agência, Tinha não existia da que forma que é investir hoje, muito dinheiro. já cara, você ter tinha que ter um escritório. local físico, um computador, não sei o quê. Cara, você já começava com uma ré de uns 100, 150 mil. Agora, cara, com um computador, acesso à internet e uma estratégia inteligente de captação de cliente e terceirizando os negócios, cara, quanto Só, você precisa para começar? É só muito precisa pouco. A barreira de entrada é investir, minúscula. só precisa investir na mentoria. Mais nada. E eu vou até ser desvendo aqui. Você pode investir na mentoria se você precisar, se você tiver o dinheiro, se você achar que é uma. Mas mesmo sem, Mesmo olha assim. só que loucura. Exatamente. Cara, dá para você fazer um primeiro Dá. cliente. Dá? Total. Assim, eu acho que é mais inteligente e se você pode, cara, contrata uma mentoria, provavelmente encurta o seu processo. Mas mesmo vou pegar assim, cara, não tenho nem puto para investir em mentoria. Dá? Garanto Total. que tem um nível de conhecimento gratuito que tem na internet. Aí, eu vou discordando da galera respeitosamente, mas investir em consórcio e tem que ter alavanca para investir, precisa investir em tráfego. No início, nem ainda mais com esse Entrar. modelo deles de agência, A não gente precisa. Nunca. Tem não estratégia precisa. de captação de cliente, que é basicamente pegar clientes de grandes agências, ver quem não está sendo muito bem atendido e entrar em contato. Ó, o Edu tá aqui, o Edu assistiu nossa live, nossas aulas. Edu, conta aí. Foi bom ou não foi? Cara, a gente entregou todo o modelo lá, tá gratuito lá. É só clicar no nosso link da bio e assistir, tá lá. Tá todo o nosso modelo de Ó, agência. ó, o Barrinha, então, já tive resultado com as Aliás, aulas. Júlia, sou mentorado, realmente os conteúdos entregues são foda. Cara, o nosso conteúdo gratuito é muito bom. E, enfim, tá lá. É Tá gratuito. Vai ficar no ar na nossa até bio. domingo. Link tá Tá na na bio, vai bio ficar no ar até domingo. minha e do Rodrigo. Olha lá, olha Ó, lá, muito minhas legal aulas da que Bela. tiveram essa semana. Como subir para a estratégia sem perder o tato com o operacional? Amo ser copy e estar ali na criação com a mão na massa, mas sei que preciso. O fato de você ser um bom copy não vai. Inclusive eu tenho umas brigas muito grandes com o Rui, porque o Rui quer que eu deixe de ser técnico em algumas áreas. Leandro, você não tem que escrever copy, você tem que treinar os copies, você tem que usar o seu tempo. Sim, eu não sou um empresário, Leandro. Eu sou um escritor, na minha opinião. Eu quero ser. Eu gosto de escrever copy, mas eu sei que o que vai me dar liberdade e o boom financeiro que eu quero é ser empresário. Então, eu fui desenvolvendo habilidades de empresário, mas eu não larguei mão da minha paixão. Eu escrevo copy todo dia.
Perfeito. E isso é uma opção minha. Podia não estar. E talvez faturasse mais do que eu faturo hoje. Ou mesmo tanto, ou talvez um pouco menos. Mas assim, aí você tem que saber fazer a sua gestão do tempo. Então, na minha hoje de manhã eu fiz um monte de reunião. Agora eu estou sendo aqui um professor, um comunicador. Mas eu não abro mão de escrever copy todo dia. Eu cheguei mais cedo do que todo mundo no escritório. Cheguei aqui hoje 7h30, mais ou menos. E fiquei escrevendo copy de 7h30 a 8h30 do vídeo que eu vou publicar hoje à noite para vocês. Vocês querem que eu fale qual vídeo que eu vou publicar, Bins? Conta aí. Quero Eu saber. fico curioso. Eu vou dar uma antecipação para vocês. Conta aí. Ontem não. Um tempo atrás, a Paty queria comprar um gaveteiro para botar no nosso escritório. E ela falou, Leandro, o que você acha desse gaveteiro? Eu falei, Paty, esse gaveteiro é muito bonito, pode comprar. E a Paty falou, eu vou comprar, o montador vem na segunda. E eu disse, Paty, não precisa que eu monto. Puta, velho, que erro. Nossa, nem fudeu, Cara, que cara. economia. Cara, Economia Paty porra. falou, Leandro, Não. o montador monta isso em Furada. 30 minutos. E eu falei, Paty, qualquer idiota monta isso em 30 minutos. Cara, eu já caí Pode nessa deixar que furada. Nem Não, fudeu. mas calma, eu não queria. Mas isso é que vocês não entenderam. Economia barata. A Paty queria um gaveteiro. Eu não queria um gaveteiro. Eu queria uma experiência, cara. Eu queria montar um gaveteiro. A gente queria coisas diferentes. Eu queria me sentir o Rodrigo Hilbert da minha casa. Eu queria mostrar que eu sou um macho alfa que resolve as coisas, cara. Ontem eu peguei esse gaveteiro para montar, às 18 horas. Tá vendo? Foi uma grande batalha entre eu e o gaveteiro. 1h30 da manhã, o gaveteiro ganhou. 1h30 da manhã, eu tinha Aí hoje você montado ligou pro 2 instalador? gavetinhas, bicho. 2 gavetinhas, bicho. Agora, eu amei isso, porque eu tenho as imagens da câmera de segurança da minha casa. Eu filmei tudo, vocês vão poder ver. E eu escrevi, bicho, uma puta história sobre... E olha só como é que é a amabilidade do copyright. Por quê? Cara, montar um armário. Ah, vai se fuder. Como é que alguém transforma isso numa história? Para mim, o Você prazer fez da do minha limão uma vida... limonada. Cara, o prazer da minha vida, não é nem do limão à limonada, de uma coisa tão banal e tão simples, eu vou fazer uma história de 1 minuto e 20 que vai bater 1 milhão de views. É isso que eu quero. Boa. Cara, isso pra mim é Ou seja, eu prazer. preciso comprar um gaveteiro, então. Cara, você vai mudar a sua vida. Cara, eu desenvolvi minha habilidade de brincar ali com meu filho num momento, a minha resiliência de podia ter desistido, a minha habilidade técnica ali. Cara, assim, é lógico que era mais fácil ter contratado, mais barato. Não tava querendo economizar, eu tava querendo, meu irmão, montar um quebra-cabeça. Por que alguém então não compra um quebra-cabeça montado? Ó, quem veio visitar a gente. Não é? Aí, ó. É igual o gato. Você sabia Você quer Você ter um sabia que gato. meu gato, Se você não meu quisesse gato ter tem o mesmo trabalho, você nome do seu comprava. cachorro? Se você não quisesse ter trabalho, você comprava um gato empalhado. Que é gato, pô, que é o bicho, tem tudo. Então, aí eu conto a história, bicho. Muito Agora, só legal. para não se perder, né? Eu ainda continuo amando escrever. Mas não Perfeito. é por causa disso que eu deixei de ser um cara Exato. estratégico. Entendeu? Pelo contrário, agora eu tenho as duas habilidades, né? Muito bom. A cara do Bint falando, eu não acredito que eu perdi Não, meu tempo com a história da gaveta. eu sou o cara que eu não sou esse cara que monta gaveteiro, mas faz sentido essas experiências. Mas eu também não sou copy, eu não sei escrever. Então, Ai, ai, ai. Eu vou Ah, mas publicar o é isso, vídeo hoje cara. à noite, vocês vão morrer de rir. Eu vou terminar de gravar. Só que eu tá. contei só um pedacinho aqui. Vocês vão ver hoje à noite, quando eu postar, vocês vão rir muito. Ou amanhã de manhã, tá? A gente vai ser só amanhã de manhã. Show. Gente, eu vou ter que ir, porque o pessoal da Hotmart, inclusive, está aqui na empresa. A gente vai almoçar com eles. E é isso. Um abraço aí para vocês dois, viu, velho? Valeu. Muito bom. Valeu, obrigado, Valeu, Ladeira. Um Ladeira. abraço. Bom trabalho, boa Você. tarde. Tchau.